pessoa que deixa um rímel no porta-lápis. Oi gente, tudo bem? Eu sou Nalu e eu li Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, do Haruki Murakami. Esse livro traz reunidas as duas primeiras novelas do Murakami, quando ele decidiu que ele ia tentar ser escritor, enfim, ele começou por essas duas histórias aqui, e agora elas foram publicadas. Eu acho interessante essa experiência de poder conferir as duas primeiras histórias de um autor que você já conhece e já gosta, porque assim, eu já li algumas obras do Murakami, se eu não me engano, umas 5 ou 6, e é muito legal a oportunidade de você ver ali germinando a semente de tudo que ele viria a ser, porque nesse livro, além das duas novelas, ele ainda traz um prólogo contando da trajetória dele, de como ele decidiu que ele poderia tentar ser um escritor. Ele comenta várias coisas sobre o que ele pensa da escrita e de como que sucederam essas primeiras tentativas dele. Uma coisa que eu achei super interessante foi ele comentar que ele preferia escrever em outro idioma que não o seu idioma natural. Então, as primeiras versões dos romances dele, ele preferia escrever em inglês, porque em japonês ele sentia que ele tinha vocabulário demais e que tudo que ele tentava fazer ficava muito rebuscado e com trechos desnecessários. Então, quando ele escrevia em inglês, ele tinha um vocabulário muito menor e as frases eram bem curtas e grossas, assim. E depois de escrito em inglês, ele traduzia para o japonês e tudo continuava curto e grosso. E eu achei assim, gente, que pira, sabe? Eu jamais pensaria em escrever algo com um idioma que não fosse o meu. E depois que você sabe disso, isso fica muito característico da obra do Murakami, porque ele é um autor de frases curtas e grossas, não que não sejam belas, mas mesmo quando são incríveis, são uma facada de um jeito só, assim. É difícil no livro dele eu ter vontade de grifar um parágrafo inteiro. Geralmente é uma frase pequenininha que me chama muita atenção, assim. Então eu achei muito coerente isso que ele comentou em relação à forma de escrita dele. Como eu disse, essas duas novelas já dão uma demonstração, assim, do que vai ser a obra do Murakami. Eu não sei se eu recomendo a leitura delas antes de começar a se aventurar nos livros dele, porque eu confesso que eu achei mais interessante a oportunidade de ver de onde o que eu já tinha lido surgiu. Eu acho que ao contrário, talvez eu não me interessasse muito pelas histórias dele, porque são realmente experimentos, assim. As duas novelas são curtas. Eu já comentei aqui que eu não sou muito de contos, e eu acho que isso entra na mesma linha, porque eu prefiro histórias mais longas e mais desenvolvidas, mas não deixa de ser uma forma da gente aprender a se relacionar com outros tipos de literatura, né? Então vou falar um pouco sobre as duas novelas e fazer um apanhadinho geral sobre as minhas percepções. Bem, Ouça a Canção do Vento conta a história de um estudante de biologia que, em determinado momento da vida dele, ele começa a relembrar os romances que ele teve na vida. Então ele vai lembrando um pouco das namoradinhas, de como ele conheceu e como a coisa se desenrolou, e sempre acabava muito rápido. E o cenário, assim, é geralmente na mesa de um bar, com o melhor amigo dele, o Rato, e eles vão conversando e ele vai tendo esses devaneios, assim. E tem também um programa de rádio que aparece no meio do nada no livro, com uma música dedicada pra ele, de uma ex-namorada que ele não consegue contactar. E isso também vira uma questão durante o desenrolar da história. Já o Pinball 1973 conta a história de um tradutor que é apaixonado por uma máquina de pinball bem específica que ele joga sempre no bar que ele frequenta, até que essa máquina sai desse bar. Esse bar é fechado, se eu não me engano, e a máquina vai embora, e ele quer achar essa máquina, só que ele não encontra, e aí ele cai numa jornada meio maluca, conhecendo outras pessoas e entrando quase que em universos paralelos para encontrar essa máquina. Eu sei que a descrição das duas histórias foi meio crua, mas é que elas são curtinhas e eu não tenho muito mais o que desenvolver, até para não dar spoiler, mas assim, o que fica nítido é que tudo que o Murakami já saiu dali, já estava presente ali. As histórias não se preocupam muito com começos e finais, elas são mais fragmentos das vidas dos personagens. Outra coisa que eu acho interessante na obra do Murakami é que as profissões são sempre demarcadas, então ele sempre começa a apresentar o personagem meio que através da profissão dele, e geralmente o que vai acontecer com ele não tem nada a ver com essa profissão. Eu acho que ele gosta de fazer essa quebra. Além disso,
a maior parte das emoções do livro estão ali num fluxo de consciência dos personagens. Parece que você tem acesso muito mais ao interno deles do que às ações propriamente ditas. Sempre ali com uma pitadinha de realismo fantástico, que eu acredito que chega em seu ápice com o Q84, que é a obra principal do autor e que também é a minha favorita, mas enfim, o Q84 tem essa coisa muito marcada de universos paralelos e de coisas bizarras acontecendo, e nos outros livros que eu li dele, principalmente agora nesses dois iniciais, dá pra perceber que ele queria emplacar esse realismo fantástico de alguma forma. Nessas novelas ainda tá bem fraco, mas você consegue perceber que tem uma aura mais sombria, uma aura de bizarrice acontecendo por trás. Quando o personagem de Pinball chega num galpão, assim, com várias máquinas de pinball, e é, tipo, tudo muito louco. Eu consegui perceber a descrição e na minha cabeça pareceu um universo paralelo cheio de máquinas diferentes que ligavam todas juntas e todos os barulhos soavam juntos. Então, assim, eu percebi muito claro nesse livro que ele queria alcançar desde sempre o que ele conquistou com o Q84, e isso foi muito interessante de reparar. Uma falha que eu noto na narrativa dele, mas assim, pra mim pode ser uma falha, né? Pra ele pode ser algo que ele quer construir assim, mas enfim. Eu acho que as idades dos personagens são tratadas de forma muito rasa, assim. Principalmente nessas duas novelas que eu acabei de ler. Nos outros eu não lembro tanto, mas assim, o personagem do primeiro livro é um estudante, ele tem, sei lá, seus 17, 18 anos, e o do segundo livro já é um cara mais velho, e você não percebe diferença entre esses dois personagens, e isso ficou muito marcado pra mim. O personagem de 17 anos não parecia nem de longe ter 17 anos, ele era muito mais maduro, ele tinha uma vida muito mais séria, muito mais livre também, talvez, do que uma pessoa de 17 anos teria. Eu acho que o Murakami não foca muito em trabalhar idades de acordo com a realidade. Talvez isso faça parte desse gosto dele, dessa queda dele pelo realismo fantástico, mas não sei. Pra mim fica meio raso, pra mim parece um pouquinho de preguiça do tipo, vou definir qualquer idade pro personagem, ele vai ser do mesmo jeito mesmo. Então, com esse choque que me deu entre dois personagens de idades tão diferentes parecerem tão iguais, me veio esse questionamento de será que ele não leva isso a sério? Não sei, né? Fica aí a questão. Por último, eu queria comentar rapidinho sobre essa edição aqui, que tá muito linda. Foi publicada pela Alfaguara, como todos os outros livros do autor aqui no Brasil. Só que dessa vez é em capa dura e com corte colorido, assim, tá muito linda essa edição. Só dá um pouquinho de trabalho pra quem tem toque, tipo eu, porque todas as outras edições do Murakami são bem iguaizinhas, assim, na estante. Essa daqui vai ficar bem diferente, mas tudo bem, a gente aguenta, a gente coloca ali como obra inicial, enfim. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado da resenha. Se tiverem interesse em adquirir essa obra, o link tá aqui embaixo na descrição. Comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!